Meu nome é Sabrina Ferreira de Jesus, é um prazer estar apresentando aqui para o Congresso Internacional dos Adventistas, nosso resumo, os resultados do nosso trabalho científico, que tem como título Nanoformulação de ácido gálico para o tratamento do carcinoma de células escamosas de pele. Né? E juntamente com nossos colaboradores, nós desenvolvemos esse trabalho tão relevante que acreditamos, para ser apresentado no Congresso para enriquecer tal evento. O ácido gálico, que tem essa formulação, ele é intitulado como ácido 3,4,5-tridrosibenzoico, com a sigla G, e é um composto fenólico, amplamente documentado na literatura científica por suas propriedades farmacológicas, incluindo a atividade antioxidantes, anti-inflamatórias e antitumorais. Diversos estudos, inclusive, nosso grupo de pesquisa, temos resultados prósperos e resultados interessantes com essa formulação, esse composto, o ácido gálico. Ele é vendido já puro mesmo, tem essa formulação química, e a gente propôs fazer o estudo em alguns tipos de câncer, no laboratório onde a gente desenvolve diversos trabalhos. E propriamente dito nosso trabalho, a gente desenvolveu uma metodologia justamente para utilizarmos essa substância no tratamento do carcinoma de células escamosas de pele, uma vez que já tivemos resultados bem promissores na experimentação in vitro. E agora nós propomos uma experimentação in vivo. Bom, algumas formulações envolvendo o ácido gálico nanocapsulado foram propostas para o tratamento de câncer de próstata, mama e outras neoplasias. E como vimos aí, essa promissora nanoformulação, decidimos aí também, fazer esse tratamento no carcinoma de células escamosas de pele, o CCEP, que é uma lesão maligna, é um tipo de câncer que se origina nas células escamosas da epiderme, é um segundo tipo de câncer, mais comum e mais agressivo dos tipos de câncer de pele, e o fator etiológico o principal aí é a exposição à radiação ultravioleta. Então, já é bem elucidado, e uma vez não tratado, ele pode gerar metástases e pode levar à morte. No entanto, são raras as tecnologias diferenciadas especificamente em relação ao tratamento de câncer de pele, em especial o carcinoma de células escamosas de pele, o CCEP, utilizando exatamente as nanoformulações ou as nanoestruturados de ácido gálico AG, testados em vivo. Então, dessa forma, observa-se que tem uma lacuna tecnológica aí que podemos fazer justamente desenvolvemos esse trabalho para que a gente possa testar o ácido gálico nanoestruturado para aplicações dermatológicas oncológicas, ou seja, essa substância vai justamente favorecer aí que a gente possa testar os efeitos dessa nanoformulação. Então, o presente trabalho teve como objetivo testar a nanoformulação de ácido gálico, nos camundongos nude bulb C, de pele induzidos. Como fizemos isso? O nosso trabalho foi submetido no comitê de ética animal, uma vez que nós iríamos manuseá-los, e desenvolvemos uma parceria também com a Universidade do Amapá, Universidade Federal, onde que eles fizeram para a gente todos os cálculos para chegarmos na nossa nanoformulação, que tem como partículas aí 10 nanômetros. Não podemos entrar em detalhes, porque o pedido tem patente, tá bom? Dos experimentos, mas essa é uma imagem aí para só esclarecer exatamente, como foi feito, todo o embasamento da distribuição, da intensidade, para justamente ver qual o tamanho melhor que a gente poderia estar, utilizando para fazer esses testes nos animais. A experimentação utilizada, que nós desenvolvemos, foi utilizada com os camundongos nude bulb C, eles não têm pelo, tá? E eles foram utilizados com uma idade entre 6 a 8 meses, 8 semanas, eles tinham 6 a 8 semanas, ou seja, 2 meses, e a indução tumoral foi aí realizada de forma crônica, mediante a exposição da radiação UVA e UVB, ou seja, eles ficaram, durante 21 semanas, num período diário aí de 1 hora aproximadamente, a uma distância de 15 centímetros, sobre a radiação ultravioleta UVA, UVB. Essa caixa aí é a caixa que nós utilizamos, tá?
e que mostra que eles foram dispostos em caixas e as lâmpadas, né, em cima e dos lados, todos, tanto de cima como embaixo, né, teve justamente essa distância de 15 centímetros, porque se ficar muito perto poderia ter altas queimaduras. Então, durante esse período, eles foram, né, colocados todo dia, 5 vezes por semana, na verdade, né, durante 21 semanas, para serem. Então, dessa forma, eles foram, né, induzidos. Após 21 semanas de exposição à radiação ultravioleta, né, UVA, UVB, como vocês podem observar aí, os animais, eles foram, né, induzidos com um tumor. Então, eles começaram com uma pequena lesão até chegar a uma lesão bem maior, né? A partir do momento que tem uma lesão aí de aproximadamente um tamanho aí de alguns milímetros, né, 10 milímetros, a gente já começou o tratamento, tá? Uma vez que a gente precisava ter aproximadamente uma confirmação, né, de que poderia ser o tumor mesmo, né? Então, nós começamos a tratá-los e durante esse período aí, de 6 semanas eles foram tratados. Esses animais, todos os animais desenvolveram o tumor, tá? E nós utilizamos 27 animais e eles foram realocados entre 4 grupos, onde utilizamos os animais que não foram induzidos ao tumor de pele, viu? Sem nada. Os animais com radiação, com câncer de pele, sem nenhum tratamento. Os animais que tiveram tumor com veículo, ou seja, a nanoformulação sem princípio ativo, né, sem o ácido gálico, e né, a nanoformulação com ácido gálico. Justamente esses 4 grupos aí, os animais foram realocados e foram, né, tratados durante 6 semanas. Toda semana eles eram mensurados através de um paquímetro para ver a dimensão do tumor, ou seja, o tamanho tumoral decorrer do tratamento. E a análise comparativa foi realizada por meio de testes de normalidade, seguido de aplicação de análise de variância ANOVA, né, ou NEWEI ANOVA. A análise histológica confirmou o diagnóstico, né, todos os animais, tem como diagnóstico carcinoma de células escamosas, o CCEP, e a análise valor tumoral pela medição com paquímetro e tomógrafo mostraram uma redução significativa do volume tumoral, né, das lesões dos animais tratados com a nanoformulação de ácido gálico. Então, a gente vê que a diferença entre os grupos foi estatisticamente significativa, com p-valor menor que 0,05, evidenciando a eficácia da nanoformulação, né, na inibição do crescimento tumoral. Os tumores cresceram, né, entretanto, o crescimento foi bem menor do que os animais não tratados com a nanoformulação. Aí podemos observar, tá? Através dos nossos gráficos, volume tumoral, essas são imagens do tomógrafo, onde a gente vê o primeiro animal sem o tumor, o segundo animal é com tumor, mas sem tratamento, o terceiro animal é o animal com o tumor, mas passou só a aplicação, só foi o veículo, né? A base da nanoformulação, e, né, o quarto animal é um animal aí com o tumor e com o tratamento com a nanoformulação. Esse tratamento era aplicado diariamente, de forma tópica, né, na lesão desenvolvida. Aqui está a imagem deles, o tratamento aí 6 semanas, 7 vezes por semana. O animal sem lesão, sem o câncer de pele, o animal com a lesão de pele, sem tratamento, o animal veículo com a lesão de pele e o ácido gálico, ou seja, o tratamento com ácido gálico. A lesão ficou bem menor, entretanto, a gente tem uma limitação do estudo, é que o ácido gálico, né, ele é um ácido, ele realmente, favoreceu algumas queimaduras na pele, uma vez que a gente está fazendo testes justamente para diminuir esses efeitos colaterais, né? Os tumores foram bem menores, mas, entretanto, tivemos algumas lesões, algumas reações na pele dos camundongos. Conclusão, os resultados aí obtidos neste estudo confirmam a eficácia, né, da nossa nanoformulação, e mais estudos a gente deve, né, serem realizados, serem avaliados, para justamente chegarmos até um estudo clínico para ver se realmente nos pacientes a gente vai conseguir ter esses resultados significativos como tivemos, né, nos camundongos, na experimentação em vivo. Desde já agradecemos pela oportunidade. Obrigada.